pessoal do segundo ano do ensino médio, dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos ao Praticando de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nós iremos então, nesta aula, praticar questões que têm como conteúdo aquilo que a gente estudou na última aula, que foi o gênero textual, texto de opinião ou artigo de opinião, beleza? Então, olhem aí na nossa tela, nosso conteúdo, só para a gente registrar. Estudos textuais, texto de opinião, considerando que a gente está abordando aqui o nosso gênero textual, que é o texto que circula socialmente e que acaba aí atendendo, seguindo, vamos dizer assim, aspectos da estrutura textual de um texto dissertativo argumentativo, né? O tipo textual dissertativo argumentativo, certo? Então, já que a gente está aqui para praticar, vamos à nossa primeira questão. Essa primeira questão, ela procura por uma alternativa que comenta adequadamente uma das estruturas do texto de opinião, né? Aquelas estruturas que a gente estudou na última aula. Então, leiam com atenção cada uma das alternativas e verifiquem aquela que melhor responde a este comando, certo? Daqui a pouco a gente volta para interagir e vamos lá participar no chat.
Muito bem, então retornamos para o nosso comentário em relação a esta primeira questão. Como eu disse a vocês, deveríamos marcar a alternativa que melhor comentasse uma das estruturas do texto de opinião, certo? Então, olhem aí, temos como participação de vocês, vamos aqui registrar a Stephanie, Lohane, né? A Ana Beatriz, todas marcando a alternativa A. Tá? Seguindo aí, Gustavo, Poliana, Ana Vitória, também alternativa A. Porém, mais adiante, Raquel, Maria, Júlia Vitória marcaram a alternativa C. Então, a gente tem aí duas respostas que apareceram para nós no chat. Então, vamos ao nosso comentário. Olhem aí a questão. Então, olha só o comando. Dos enunciados abaixo, identifique aquele que constitui a estrutura do texto de opinião. Então, marcamos letra A e letra C aí no chat. Então, vamos comentar essas duas. Letra A. É o texto que reforça a posição defendida através de uma síntese dos argumentos ou retomando o argumento mais forte. Pode recorrer a uma frase síntese. Olha só as palavras que aqui aparecem. Posição defendida, né? Argumentos, retomada de argumento, quem lembra aqui da conclusão do texto de opinião, não é? E recorrer a frases sínteses para elucidar aí o pensamento. Então, de fato, a letra A parece estar mais adequada, vamos dizer assim. Mas vamos observar a letra C agora. A letra C diz o seguinte: a descrição é o principal recurso retórico. Opa! Vamos lembrar que o texto de opinião ele não é do tipo descritivo, ele é do tipo dissertativo argumentativo. Então, vamos seguir aqui, mas já temos uma palavra que não se enquadra tão bem, não se encaixa tão bem, né? É o principal recurso retórico utilizado, sobretudo nos textos disseminados pelos meios de comunicação, seja na televisão, rádio, jornais ou revistas. Então, realmente a alternativa C está focalizando o tipo textual descritivo, né, que apareceria aí em situações em textos televisivos, rádio, jornais, meios de comunicação e assim por diante. Então, embora o texto de opinião, o artigo de opinião, circule nesses meios de comunicação, lembra aquilo que a gente comentou na última aula. Ele não deve ser confundido com a notícia, com a reportagem, porque ele tem como foco principal a opinião, a persuasão, né? E esses outros gêneros textuais vão ter aí a questão do informar como foco principal. Então, descrição aqui, a alternativa C, não é a que melhor responde ao nosso comando. De fato, será a alternativa A, que foi a que foi mais registrada ali no nosso chat. Porque, de fato, o artigo de opinião, o texto de opinião, ele vai ser esse texto que se desenvolve em torno de uma posição defendida, com argumentos para sustentar essa posição. A gente enxerga a retomada do argumento e a frase síntese nesse processo de conclusão. Ok, gente? Então, agora que a gente comentou a primeira questão, vamos adiante. Olha só a segunda questão. Ela já pergunta sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo e qual seria a afirmação correta sobre isso. Vamos lembrar, o texto de opinião, ele vai ser um gênero textual que vai pertencer aí, vai seguir essa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aqueles elementos pontuados durante a aula acabam aparecendo aqui quando a gente comenta o dissertativo argumentativo, tá bom? Então, agora a gente vai observar essas estruturas e ver qual é a que melhor comenta, tá bom? Boa análise, daqui a pouco a gente volta para interagir de novo.
Muito bem, então retornamos para comentarmos a nossa segunda questão, também para comentarmos o nosso chat, não é? Então a gente teve aqui, para essa segunda questão, em que havia aí uma definição, a melhor definição para esse texto dissertativo, a gente teve aqui a Stephanie marcando a alternativa C para essa questão, o Diego também, Alice, também letra C, Yasmin Lima, a Ana Nathalie, letra C, o Vinícius também, Débora Santos, Nicola, Paulo, todos marcando a alternativa C. Muito obrigada pela participação de vocês. João Vitor, Ana Vitória, Daviane e o Pedro Henrique. Todos vocês marcaram a alternativa C. Então, temos aí também uma questão de consenso dentro do nosso chat. Certo? Então vamos ao nosso comentário, vamos analisar o que se perguntava e o que é possível responder, dando essa ênfase para essa alternativa C, já que vocês tanto comentaram ela, né? Olhem aí. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que, né? Então, indo direto lá para a questão C, olha o que se fala. Questão C não, alternativa C. O texto dissertativo argumentativo vai ser esse tipo de redação escrita em prosa? Sim. Sobre determinado tema, também está correto. Sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados? Exatamente. Essa alternativa aqui, ela elucida muito bem o conceito, vamos dizer assim, geral de um texto dissertativo argumentativo, colocando essa estrutura dentro da redação, né? Da redação escrita a respeito de alguma coisa. A alternativa A, por exemplo, seria inadequada? Sim, porque utiliza eminentemente a palavra descrição. É possível que eu tenha algum trecho de descrição dentro de um texto dissertativo argumentativo menorzinho? Sim, menor escala, mas o que vai ser mais evidente, de fato, é o que está descrito aqui na letra C. Então, a participação de vocês foi realmente muito boa, muito bacana em relação a essa segunda questão, porque aqui melhor comenta realmente o que é um texto dissertativo argumentativo, essa estrutura, será de fato a questão, a alternativa C, tá bom? Vamos à terceira questão. A terceira questão ela já vai estar pautada a partir de um texto um pouquinho mais longo, chamado A Revolução Digital. E nesse texto a gente vai observar aí a leitura de um autor descrevendo aí a questão da transição do texto impresso para o texto digital, como esse processo tem afetado o uso da língua, a escrita e assim por diante. Aí, a partir desse texto, vem a questão. Então, bom trabalho, boa leitura, boa análise. Daqui a pouco a gente volta para interagir novamente.
bem, retornamos para o nosso comentário, a nossa interação. Então, em relação a essa questão, tivemos lá Nicola, Yasmin, né, duas alunas chamadas Yasmin, né, comentando no nosso chat, marcando a alternativa B, né, Hilton, Verusca, Sara, Amara, olha aí, Lídia, todos marcando também a alternativa B, Ionan, Elias, Lídia, Antônia, enfim, tem sido a questão que vocês mais indicaram aqui no nosso chat, tá bom? Letra B para essa questão número 3 foi a que vocês mais indicaram para nós. Então, novamente, muito obrigada pela participação de todos vocês e sigamos nesse nosso processo, tá bom? E aí, agora eu vou ler, já que eu não li no começo o texto, ele é um pouquinho mais longo, mas eu vou fazer a leitura para que a gente consiga comentar a resposta, tá certo? Então, o texto, a Revolução Digital, olhem aí. Texto e papel, parceiros de uma história de êxitos, pareciam feitos um para o outro. Disse pareciam, assim com o verbo no passado, e já me explico. Estão em processo de separação. Secular, a união não ruirá do dia para a noite, mas o divórcio virá, certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação, o cristal líquido, no caso aqui das telas, né? Saem as árvores, entram as nuvens de elétrons. A mudança conduz a veredas ainda inexploradas, de concreto a apenas a impressão de que, longe de enfraquecer a ebulição digital, tonifica a escrita. E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por outro, vazando-nos pelos olhos. O texto inunda de imagens a alma. Em outras palavras, falada, a palavra perde-se nos desvãos da memória. Impressa, desperta o cérebro, produzindo uma circulação de ideias que gera novos textos. A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura ou simplesmente arriscar textos próprios. Otto Lara Rezende costumava dizer que as pessoas haviam perdido o gosto pela troca de correspondências. Antes de morrer, brindou-me com 2 telefonemas. Em um deles prometeu: mando-te uma carta qualquer dia desses. Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não, mas, vivo, Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico. O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página, ou, por outra, estamos pressionando a tecla Enter. E aí vem a questão sobre esse texto, que é um texto de opinião sobre a questão da era digital e da transição do uso do texto e da palavra nesse processo, não é? E aí vem a nossa pergunta. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é, e aí como vocês bem colocaram no nosso chat, a alternativa B. O objetivo aqui é discutir, é justamente aí debater, fazer uma argumentação, não é? Discutir as implicações da era digital no uso da escrita, como bem mostrou para nós a leitura desse texto, tá bom, gente? E aí, então, a gente finaliza a terceira questão e vamos à última. Nesta última questão, a gente tem um texto um pouco mais curto, também expressando uma opinião sobre a questão da discriminação. E aí, a respeito dele, temos as alternativas de comentário. Então, boa leitura, boa análise. Daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, então retornamos para a nossa última questão, já comentando aqui no chat que a maioria de vocês marcou a alternativa A para essa questão, né? Ana Nathalie, Sara, Maria Letícia, Kailane, Luiz Henrique, Alexander e assim por diante. Muito obrigada pela participação de todos, né? Fazendo uma leitura rápida então desse texto sobre discriminação e já comentando a resposta correta, a gente vai encontrar o seguinte, olha só. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Isso aqui é uma argumentação bem clichê, né? Sempre se fala isso, né? O direito de um termina quando começa o do outro. Então, para defender a posição de que ela acha que não deve haver discriminação, ela vai usando esses clichês no decorrer do texto, né? Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má, né? Aquela também velha questão. Em todo lugar tem gente bom e gente mal, como ela bem coloca aqui, outro clichê muito utilizado. No caso particular dessa música, né, então ela está comentando sobre uma polêmica que existiu em torno de uma música do Tiririca, cantor Tiririca, né? No caso particular dessa música, não posso julgar porque nem conheço o Tiririca, aquela velha história, né? Não julgo porque não conheço. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Meirique Veiga, então ela bota o nome dela para dizer que é uma opinião dela, não tenho ideia. Mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é ofensiva, eles devem estar com a razão. Ou seja, ela vai construindo a opinião delas para dizer que discriminação não é uma coisa legal, usando clichês, e aí ao final ela diz, não posso opinar, mas se eles acham que aconteceu, é porque aconteceu, eles devem estar certos. Então, ela vai fazendo uma argumentação como que se distanciando do texto ou da situação, por assim dizer, né? Sem querer se comprometer muito, o que de fato nos conduz à letra A. Sobre o texto, é correto afirmar que, de fato, letra A argumentação desenvolvida por meio de clichês, né? A todo tempo, nem todo lugar tem gente boa, gente ruim, não é? E assim por diante, subentende um distanciamento entre o eu no caso a pessoa que emitiu essa opinião, né? E o enunciador, entre o eu enunciador e o ele negros, né? Ela emite uma opinião, mas não quer se comprometer aí tão profundamente com o tema ou com a polêmica em questão que está comentando, certo? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos aqui no chat, comentando a atividade, fazendo a sua resposta e assim por diante. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Continuem os estudos e a gente vai seguindo. A sua aula continua no próximo vídeo.